Eu começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. Recordando que cristianismo é processo de Deus em nós. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? E eu posso confessar para você, a primeira coisa que eu me lembrei do sinal que ele havia me pedido foram os fogos de Copacabana. Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho e começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, o que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né, em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer. Vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. E a melhor coisa, a melhor forma de inaugurar um novo tempo dentro de nós é a gente estabelecendo metas. De repente você vai descobrir que suas metas são muito práticas, outras nem tanto, mas você precisa ter metas. É preciso ter projetos. Nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo, quais são os projetos que nós precisamos estabelecer, onde é que nós precisamos crescer. Isso faz diferença na nossa vida, minha gente. Isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Pode observar, a grande maioria de pessoas não tem um projeto para poder investir, pensar. É preciso a gente descobrir onde a gente tem que melhorar. Isso é importante. Saber onde é que nós precisamos colocar um pouco mais de nosso empenho. Onde é que nós precisamos reduzir, né? Onde nós precisamos retirar os excessos. Onde nós precisamos incrementar investimentos. Pessoas que às vezes são difíceis para nós. Eu me lembro que no final do ano passado, eu estava vivendo um momento de muito cansaço, lá para setembro, outubro, e eu descobri que eu estava me transformando numa pessoa muito pesada para quem trabalhava comigo. E eu não podia, eu não tinha o direito. A gente sabe que o cansaço no dia a dia vai pesando sobre nós, mas nós não temos o direito de permitir que essas coisas venham definir quem a gente é. Eu não quero ser uma pessoa pesada para outra. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Mas se eu não tomo um cuidado de buscar a atitude certa na hora certa, eu vou me transformar numa pessoa assim.
E às vezes a gente se transforma nessa pessoa difícil justamente porque falta reflexão, falta empenho, falta meta. Então eu comecei a pedir às pessoas que trabalham comigo para me ajudarem. No momento em que eu estiver sendo excessivo, no momento em que eu estiver agindo de um jeito que eu não quero, me ajude. Nós não podemos ficar sozinhos, gente. É muito triste quando as pessoas começam a ter medo de nós e a gente vai percebendo que o medo vai criando uma solidão existencial. Nós vamos ficando dentro de um curral afetivo. Os outros têm medo de aproximar porque acham que a gente é bravo, né? É igual um boi bravo dentro do pasto. É igual um cachorro bravo dentro de uma propriedade. A gente tem medo. É muito mais fácil você fazer um carinho num animal que é manso, num animal que é dócil, receptível, do que naquele bicho que faz medo na gente. Não é assim? E às vezes as pessoas fazem o mesmo papel, cumprem o mesmo papel, por quê? Elas vão se transformando em pessoas difíceis. Elas vão se transformando em pessoas que soltam os espinhos com muita facilidade. Aí a gente vai ficando distante. E quando trata com aquele medo que é próprio de quem tem um bicho bravo diante de si. Eu tenho certeza que nós não queremos ficar assim, não é? Então por que nós não podemos aproveitar a oportunidade de ter mudado o ano e começar a estabelecer uma meta de mudança para a nossa vida? Começar a pensar onde é que nós podemos ser melhores e nós temos a oportunidade feliz de nos transformarmos em pessoas melhores. Quem sabe hoje você descobre que você precisa aprimorar o seu lado profissional. Você estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, isso virou uma mesmice, virou um cotidiano chato, e de repente você descobre que você pode estudar um pouquinho mais, que você pode usar a internet para buscar um pouquinho mais de informações sobre a sua área específica. De repente você descobre que você pode fazer um curso, uma especialização. Não espere o tempo passar. Tome essa iniciativa. Transforme isso num profissional mais capacitado para você atender melhor aquelas pessoas que lhe procuram. Mas aí a vida também precisa ser modificada em outros aspectos. Você descobre que você pode aprimorar o seu jeito de ser pai. Você vai investir no seu jeito de ser pai. Você vai descobrir que há um jeito novo de ser pai deste menino, dessa menina que você colocou no mundo. Você descobre que a sua maternidade pode ser diferente esse ano. Mais dedicação, mais carinho, mais atenção, mesmo que você trabalhe fora. Comece a ocupar um pouco mais do seu tempo com as pessoas que você trouxe ao mundo. É a sua primeira responsabilidade. Gente, muitas vezes as grandes mudanças só vão acontecer a partir do momento que nós tomamos essas primeiras iniciativas. Só pode andar 2.000 quilômetros aquele que deu o primeiro passo. E à medida que vai dando os passos na direção do lugar em que ele quer chegar, a distância vai se transformando num processo natural. A gente vai vivendo o processo de chegar. O processo humano é a mesma coisa, minha gente. E nós temos a força de Deus em nós. Nós não lutamos sozinhos. Nós não estamos sós. Te ter é a maior diferença em mim, a música que eu cantei fala. Ter Cristo no coração é a maior diferença que nós cristãos podemos ter. Nós não estamos sós nos nossos processos. Eu aprendo a ser pai a partir de Jesus. Eu aprendo a ser mãe a partir de Jesus. Eu aprendo a ser irmão, ser amigo a partir de Jesus. Eu tenho a força criativa do amor de Deus na pessoa de seu Filho Jesus agindo dentro do meu coração. E talvez este seja o seu principal projeto desse ano. Deixar Deus ser um pouquinho maior dentro de você. Pode ser que você tenha dedicado muito tempo a tantas coisas, mas não dedicou quase nada à sua vida espiritual. E nós não podemos ser homens e mulheres de sucesso na nossa vida profissional se a gente também não for um sucesso na nossa vida espiritual. E o que é o sucesso da vida espiritual? É aquele equilíbrio interior que nos faz ficar de pé diante das dificuldades. Problemas todos nós vamos ter este ano. Mas você pode ter certeza que quem tem Deus no coração suporta um pouco mais as dificuldades da vida. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida.
É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Então deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida neste ano. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada.
E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isto é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar a alma nesse corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre, o viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro,
ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver. Bem, primeira coisa que eu acho que a gente precisa reconstruir é o próprio conceito de oração. Pode ser que a gente tenha aprendido que rezar é uma postura que a gente assume de vez em quando ao longo do dia, quando eu faço o sinal da cruz, quando eu me coloco diante da palavra, quando eu me coloco diante do Santíssimo, quando eu me coloco lá na igreja, ou quando eu me coloco na solidão do meu quarto. E, claro, tudo isso é modelos de oração, né? E esta oração, ela é fruto de disciplina. A gente tem que desafiar a vontade. Não pode ser fruto apenas da nossa vontade. A oração não pode ser fruto de uma obrigação, mas ela também não pode ser um cabresto solto, né? A gente precisa ter a nossa disciplina de oração. Sobretudo no que diz respeito ao estudo da palavra. E o estudo da palavra, a oração, a partir da palavra que a gente chama de Lectio Divina, né, que é um modelo de oração pautado, feito a partir da palavra, ele é absolutamente enriquecedor, porque ao mesmo tempo que você reza, você toma conhecimento da palavra, que é uma carência entre nós católicos. Então, quando você tem a prática de disciplinadamente, todos os dias, qual é o evangelho de hoje? Você tem ali, e isso não depende de vontade, né? Você sabe que você tem aquele compromisso com a palavra. Porque muitas vezes nós confundimos a qualidade da nossa oração com a emoção que ela nos desperta. Às vezes a gente acha que a gente só rezou se ficou emocionado. Isso não é verdade. Oração não é sinônimo de emoção. Pode ser que em muitos momentos da sua vida você vá rezar, e você não vai sentir absolutamente nada no seu coração. Mas não significa que você não esteja rezando. É claro que a gente gosta da emoção da oração, mas nem sempre ela vai acontecer. A nossa oração pode também ultrapassar este momento consagrado, digamos assim, esse encontro marcado com Deus. Eu particularmente acredito que a oração é uma forma de ser também. Tenho lá o meu momento com a palavra, tenho a minha oração, a minha devoção, enfim. Aquilo que faz parte da minha afinidade, né, com Deus, daquilo que eu gosto de fazer como disciplina, mas tenho também que cultivar uma atitude interior, que é muito mais que estar de joelhos. Às vezes nós andando no centro de uma cidade, nós podemos estar muito mais ligados em Deus que necessariamente sentado lá fazendo a leitura do Evangelho. E nós precisamos ter a sensibilidade de rezar o dia a dia. Então, hoje aconteceu uma coisa desagradável lá no seu trabalho. Será que aquela não é a verdadeira matéria-prima da sua oração hoje? No momento em que está acontecendo. No momento em que você toma consciência de que aquilo é a matéria-prima da sua conversão. Veja bem, oração está diretamente ligada à conversão, porque uma motiva a outra. À medida que eu me converto, eu quero rezar, à medida que eu rezo, eu quero me converter. Então você descobrir ali, no seu trabalho, na qualidade daquilo que você faz, você descobrir que tudo isso é rezar. Atender bem um paciente que chegou no seu consultório é rezar. Porque você reza na prática, você reza na concretude da vida. Você ensinar bem como professora, uma disciplina ali dentro da sala de aula, faça disso uma oração. Oração é tudo aquilo que é agradável a Deus. O que pode agradar o coração de Deus? Não tenha dúvida, é a nossa conduta.
O que pode ser mais bonito diante dos olhos de Deus não é a nossa oração decorada, não é o nosso terço decorado, não é o nosso evangelho decorado, não é a nossa ladainha decorada, a nossa novena decorada, não. O que verdadeiramente toca o coração de Deus e, consequentemente, toca também o nosso, como transformação que acontece, é a nossa atitude, que está sendo aprimorada pelo poder do que a gente reza. E aí você descobre que orar é o tempo todo. No momento que você trata bem alguém, você está em oração. A sua vida é uma continuidade daquilo que você reza. Nós pedimos, por exemplo, na oração, nós pedimos a Deus que Ele nos dê paciência. Aí você sai da sua oração, você encontra uma pessoa aborrecida, chata, enjoada. Pronto, e aí? É a hora de concretizar o que você pediu. Eu até penso, olha, muito cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele faz. Senhor, me dê paciência. Aí está aquele monte de gente enjoada do seu lado e você não sabe o que faz com elas. Aí você pede para que Deus te livre delas. Não, uma hora você pede que quer ter paciência. A gente não vai ter paciência lendo o livro. Não é teórico não. Paciência a gente aprende na prática. Então aquela pessoa enjoada, aborrecida, com quem você tem dificuldade, é a continha do seu rosário ali na prática. Cada vez que você pede a proteção do Senhor na sua vida, que você pede a Ele que lhe ajude a crescer na sua caridade, Ele vai lhe dar uma situação concreta para você exercitar a sua caridade. Porque senão, gente, nós vamos ficar teóricos a vida inteira. E Deus não é teórico. Deus é muito concreto na nossa vida. Peça e Ele vai lhe atender. É o que diz a palavra. Mas Ele vai lhe atender dando realidades concretas que vão mexer com você. Não pense que a realidade cairá pronta do céu, não. Rezar é trabalhar a quatro mãos. Deus faz e nós fazemos juntos. Então, se queremos ter paciência e pedimos a Deus que Ele nos dê paciência no momento da nossa oração, você pode ter certeza que na vida prática você vai se confrontar com situações que vão ter que extrair de você a paciência. Senão a sua oração não vai ter efeito. Você vai pedir, Deus vai lhe dar a situação para você mudar, mas você não vai mudar porque você não fez o esforço que a oração pede. É o desdobramento da oração, é a atitude concreta. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. Paciência é um movimento interior, né, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós, quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem ao coração dessa raridade. Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer,
nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Que à medida que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido, né? Que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu, até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. A vida ela fica mais bonita à medida em que a gente sabe viver o processo do seu movimento. A vida sempre tem um movimento. E é preciso muita sabedoria para que a gente possa entrar nesse movimento, porque felicidade é isso, é uma adequação entre a vida e o movimento do nosso coração. Movimento da vida, movimento do nosso coração. Você já observou que às vezes nem sempre a gente vai no mesmo movimento que a vida? E a gente tem aquela sensação de que a gente vai ficando para trás? A gente tem aquela sensação de que a vida está rápida demais? É porque a gente precisa adequar os ponteiros. Nem sempre o coração da gente está na mesma velocidade da vida. E felicidade precisa que a gente esteja apontados ali, que a gente esteja acordados, né? Haja um acordo entre o movimento da vida e o movimento do nosso coração. E muitas vezes a gente vai ficando lento. Muitas vezes nós vamos perdendo a dinâmica. Muitas vezes nós vamos perdendo, quem sabe até mesmo, a vontade de continuar indo. Que a vida não para. Não tem como você hoje dizer, vou descer desse bonde. Não. Ele continua. A vida está em pleno andamento. E a sabedoria consiste em nós irmos no movimento que ela tem. Por isso que a gente não pode ficar fingindo.
A gente precisa ser muito honesto com a vida que a gente tem hoje. Muitas vezes nós queremos bancar os fortes no momento em que a gente está sendo frágil. Muitas vezes a gente está sendo frágil demais no momento que é para ser forte. Enfim, a vida se apresenta e a sabedoria consiste em descobrir como é que nós precisamos viver a vida hoje. Nós não podemos ser os mesmos sempre. E nem pode ser assim. Não existe ser humano que vai ser sempre igual. A vida tem variações e nós vamos sofrendo com essas variações. E a sabedoria consiste em nós descobrirmos o jeito certo de ser naquele dia. Muitas vezes nós escolhemos o jeito errado de viver a vida que é certa. Muitas vezes nós nos escondemos, muitas vezes nós nos maquiamos, porque a gente não quer assumir a vida daquele dia. Você deve ter passado por essa experiência. Alguns dias que foram muito difíceis para você, que se você pudesse tomar uma pílula para assumir, você teria tomado. Só que aí está o grande desafio. Muitas vezes nós não suportamos a vida naquele momento, é porque a gente não descobriu o jeito certo de enfrentá-la. Não existe receita mágica. Não existe um livro que você possa ler e aprender. Porque para cada dia, para cada momento da vida, um jeito diferente de ser. É aquela velha história que eu já contei por aqui. Não tem um modelo único de paternidade. Não tem você como pai o direito de dizer, eu sou assim e não mudo. Sabe por quê? Porque hoje você, por exemplo, digamos que você se classifique como um pai durão. O seu filho precisa de um pai duro mesmo, de um pai que seja exigente. Mas você não pode se esquecer que haverá dias na vida do seu filho em que ele precisará de um pai misericordioso. E se você souber ser apenas um pai durão, seu filho será órfão naqueles dias em que ele precisará de misericórdia. Isso é a vida, é o movimento dela, é a gente descobrir o papel que a gente vai exercer na vida do outro e qual é o papel que naquele dia nos cabe, já que nós não temos o direito de interpretar todos os dias do mesmo jeito. Para cada dia um sofrimento, para cada dia uma alegria e para cada dia um jeito de ser gente. Eu não sei se você descobriu o seu jeito de ser gente hoje. Eu não sei se você descobriu qual era o jeito que você precisaria viver. Porque muitas vezes quando a gente não pensa, nós vamos vivendo do mesmo jeito sempre. A gente não descobre a novidade e a urgência daquele instante. A gente não descobre qual é o desafio daquela hora. E o Evangelho é sempre uma novidade no nosso coração por causa disso. Ele nos desperta para aquilo que a gente precisa viver hoje. E Jesus já dizia, nós não temos que ficar ocupando o nosso coração e a nossa cabeça com preocupações que serão de amanhã. O dia de viver é hoje. E a sabedoria bíblica nos ensina que para cada dia debaixo dos céus, uma missão, uma tarefa a ser cumprida. Eu acredito que a gente vai ficando mais feliz à medida em que a gente descobre o jeito exato de ser gente. A medida certa. Hoje você foi mãe. Hoje você foi mãe dos seus filhos, mas eu não sei se você descobriu a medida exata que o seu filho precisava de você hoje. Hoje você foi amigo de alguém, hoje você foi professor, você foi vendedor, enfim, você foi estudante, você fez muitas coisas no dia de hoje. Será que você se ocupou para descobrir qual era a medida exata que o seu dia precisava de você hoje? Porque às vezes você se desgasta demais lá no seu trabalho, coloca excessivamente o que você poderia ter colocado menos, de repente chega em casa e você não tem disposição de ser mãe. Porque gastou demais onde não deveria ter gastado. Gastou uma medida exagerada onde você poderia ter economizado. E muitas vezes nós vamos nos perdendo nesse movimento da vida, a gente não vai sabendo viver justamente por causa disso. A gente não sabe fazer a dosagem certa. É igual querer fazer um bolo e colocar uma dose exagerada de açúcar. Quem vai querer comer desse bolo? O bolo, para ele ficar bom, a gente precisa colocar a quantia exata de cada ingrediente. A vida é a mesma coisa. Hoje você também fez um bolo imaginário. Hoje a sua vida foi como se fosse uma sobremesa que você preparou, um prato. Você que escolheu os ingredientes que você foi colocando. E a quantidade é você que escolheu. Às vezes a gente exagera no tanto que a gente foi bravo com os filhos, não é verdade? Às vezes a gente exagera no tanto que a gente foi bonzinho, enfim. A gente descuida das receitas. E aí muita coisa dentro da casa da gente vai ficando estranha, vai ficando esquisita, porque a gente não sabe dosar. E a gente precisa ter esse trabalho, sabe por quê? Porque ser gente dá trabalho mesmo, não é fácil não. Ou a gente se ocupa das medidas que nós vamos colocando na vida, ou daqui a pouco a gente já não sabe mais como é que a gente está vivendo.
E quando as coisas começam a dar errado, a gente não sabe nem por onde começar a consertar. Por isso que a sabedoria do Evangelho, ao nos fazer ocupar de cada dia com a sua medida, com o seu jeito, com sua urgência, nos coloca nessa perspectiva. E é sempre tempo de aprender. Sempre tempo de colocar os olhos nas nossas ações, de refletir o que a gente faz, de pensar como é que nós estamos levando a nossa vida e de responder a essa pergunta tão difícil que às vezes nos é feita. O que você está fazendo na sua vida? Qual é a medida que você tem colocado? O que você tem caprichado na sua vida? O que você tem colocado como ingrediente que é primordial, que é importantíssimo, que sem ele você não sabe ser você? E aí a gente começa a descobrir onde é que a gente precisa se converter. Onde é que nós estamos exagerando e onde é que nós estamos faltando. Porque se a gente exagerou em algum lugar, você pode ter certeza, você vai faltar em uma outra realidade. Quem exagera demais no trabalho, geralmente falta dentro de casa. Quem exagera demais dentro de casa, falta no trabalho. É equilíbrio. Uma receita só pode ser saborosa à medida em que a gente equilibre. Volto a dizer, o sacrifício, ele só tem sentido quando ele nos sinaliza de que ele é um caminho que nos faz chegar à vontade de Deus, ao desejo de Deus para nós. E descobrir essa vontade de Deus na nossa vida é preciso investigação, né? É preciso descobrir quem eu sou, quais são as minhas aptidões, aonde é que a minha alma se sente confortável. Deus fala através da minha consciência. A minha consciência me indica o que é certo e o que é errado. E quanto menos pecado eu tiver, maior será a minha capacidade de compreender o certo e o errado. Quanto mais honesto eu for, maior será a capacidade que a minha consciência vai ter de me colocar a palavra de Deus ou a verdade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus, no momento em que eu vivia aquela experiência tão fecunda em Jerusalém, era essa: não pare de lutar. Não entorpeça a sua consciência. Não seja um homem relapso, não seja um padre relativo, né? Não relativize o que eu quero para você. Coloque o seu coração no lugar certo. Empenhe-se no projeto que realmente vai fazer frutos para a sua missão. Você já imaginou se eu estivesse me obrigando a ser padre? Que desconforto horroroso que eu iria viver, né? Não. Eu tenho muitos defeitos, você sabe disso, já falei, falo deles o tempo todo, mas a minha experiência está valendo a pena, porque eu me sinto confortável sendo quem eu sou. E os desconfortos que eu identifico nunca estão diretamente ligadas ao essencial daquilo que eu sou, não. Eu não conflituo mais o fato de ser padre, de fazer o que eu faço, mas eu ainda me conflituo de fazer como faço. Mas pode ser que existam algumas pessoas que estejam num nível de conflito ainda mais profundo. Não estão conflituando como fazem, mas o que fazem. O que escolheram para si. E é aí que nós precisamos agir. Porque o nosso lugar no mundo é Ele. É em busca dele. É para isso que nós vivemos. Encontrar o nosso lugar no mundo. Porque o lugar do mundo que deve ser nosso é aquele que nos coloca ao redor das pessoas que nos dão sentido. O lugar do mundo que nos pertence e que realmente Deus nos projetou para estarmos lá, às vezes nós precisamos passar uma vida inteira procurando, né? Mas a procura já tem sentido. Por isso que o conflito é bem-vindo. Porque ele vai me fazer perguntar diariamente se eu estou caminhando na direção deste lugar. Às vezes é contrariando o outro que nós conseguimos acertar a harmonia interior que às vezes está perdida, porque nós estamos fazendo tudo errado apenas para agradar o outro. E isso é uma infantilidade, né? Nós muitas vezes somos infantis assim. Eu não estou dizendo que você tem que desconsiderar o seu papel, a sua importância na vida do outro. Não
Não é isso não. Eu estou falando daquelas amarras que nós permitimos que coloquem em nós pelo simples fato de agradar o outro. É claro que é bom a gente agradar o outro, mas a gente tem que agradar o outro do jeito certo, não comprometendo a nossa vida. Quando você percebe que você está comprometendo a sua realização só para agradar o outro, você corre o risco de estar cometendo o pior de todos os pecados, que é desperdiçar a vida. Porque este é um ponto de partida interessante. Eu saber quem eu sou, mas sempre colocar como perspectiva quem eu devo ser. Analisar o que tenho feito, mas não parar na análise que me responde o que eu tenho feito, mas sobretudo me colocar na perspectiva do que devo fazer para que aquilo que eu faço tenha uma identidade com aquilo que eu sou. Eu sempre gosto de dizer isso. Essa pergunta eu não me faço mais. Será que eu quero deixar de ser padre? Não. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Agora eu preciso me responder todos os dias, como é que eu vou ser padre no dia de hoje? Aí eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, quais são os compromissos daquele dia, e eu identifico de maneira muito prática como é que eu precisarei ser padre ali, com aquelas pessoas e com aquela situação. Se é diretora de escola, você é professora, você é balconista, você trabalha no supermercado, não importa. O advogado, o médico, somos todos iguais. Porque todos os dias, do homem mais importante ao mais simples, das atribuições mais poderosas às mais simples, do homem mais rico ao mais pobre, dos mais bonitos aos mais feios, dos mais inteligentes dos menos capacitados, dos mais estudados dos mais iletrados, todo mundo vai ter que descobrir isso. Você, pai de família, é a mesma coisa, né? Acorda amanhã de manhã, vai olhar para sua esposa, que está ao seu lado, ou não, está viajando, está ali, foi na casa da mãe, vai olhar para os filhos que você trouxe ao mundo, vai olhar para os seus amigos de trabalho, vai olhar para os seus companheiros que você vai encontrar no final do dia para jogar um futebol, e ali você vai ter que se perguntar como eu devo ser, como você deve ser com eles. Como é que você vai ser o pai de família que você escolheu ser? Naquele dia, vai ter que descobrir como é que está sendo e em que lugar do mundo está. O que está fazendo da vida que recebeu? O que está fazendo da vida que ganhou? E é por isso que eu gosto de dizer sempre que não há cristianismo sem reflexão. A oração e a reflexão são dois os sustentos, né? São os dois pilares da nossa vida cristã. Eu preciso rezar e eu preciso refletir. E preciso agir depois de um terceiro momento. Buscando este lugar. Nós somos peregrinos neste mundo, né? E estamos juntos nessa peregrinação. Às vezes o presente de Natal que nós podemos nos dar é uma boa decisão. Mas uma decisão acertada a respeito do nosso futuro. Quem sabe o presente de Natal que você esteja precisando se dar seja esse: mudar os rumos da sua vida, fazer escolhas mais saudáveis, não desperdiçar a sua vida com aquilo que é nocivo, com aquilo que não lhe faz bem, fazer a opção por sentimentos nobres, buscar o alto, buscar as coisas do alto, deixar de ficar mergulhado nas mesquinharias que são tão próprias dos nossos dias. Conceda-se este presente de Natal. Conceda-se esta oportunidade de final de ano, de você dar um novo rumo à sua vida. Ainda que isso possa contrariar algumas pessoas. Com sabedoria, com discernimento, e é profetizando, né? Antecipando o futuro, com palavras que nos acordem, com palavras que nos emocionem. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que
que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida. Aquela que a gente percebe que a gente ama, que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não. Mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? E são muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas. O cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos se soubermos a perda. Se soubermos viver o processo de perder. Pode ser que hoje você esteja angustiado, porque os seus olhos estão ocupados naquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação. E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias, para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje. Há muita coisa que precisa da nossa decisão. Decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus. Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano. São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que Ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que Ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar. É que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. A providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu.
Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, este dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar, que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento. Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar. Você não fez nada. Foi providência de Deus que este ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira, esse é você que tem que ter. O que você joga no ar para que o outro respire do seu lado é cuidado seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma a água da minha miséria no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que este milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas. Tantas coisas bonitas podem ser realizadas, mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus. Queria aproveitar, outro dia eu recebi um e-mail, não tenho ele aqui em mãos, mas eu me recordo que a pessoa estava questionando um trecho da minha pregação lá em Belo Horizonte. E a pessoa dizia que que foi muito bonito tudo que eu falei, mas que eu coloquei uma dúvida no coração dela. Eu estava dizendo que o que nos salva não é o tanto de vezes que nós vamos à missa, mas é o tanto de vezes que o amor demora dentro de nós. Então ela estava me questionando se eu estava relativizando o valor da Eucaristia. De maneira nenhuma, né? O que eu estava dizendo é que o valor da Eucaristia não está no quanto nós repetimos o gesto, mas é no quanto o gesto demora dentro de nós. Mesmo porque um conceito interessante, minha gente, da liturgia eucarística, da teologia que a liturgia nos ensina, é que a missa não termina. A missa é processo de continuidade. O que tem fim é a celebração. Tanto é que o padre nos despede assim: vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A missa não termina. Eu me lembro que quando era criança escutava a comentarista dizendo isso, e o padre às vezes também dizia: a missa não terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um jeito de nos ensinar que o momento celebrativo ele é apenas um início daquilo que se estende na vida. Tanto é que é cíclico. O ofertório é o momento em que a gente mais entende o processo cíclico da celebração, porque ele
é o momento em que nós trazemos as oferendas, isto é, aquilo que é a matéria-prima da vida a ser celebrada. No pão e no vinho estão todas as nossas atitudes que nós queremos que sejam transformadas, todos os nossos ódios, todos os nossos rancores, que nós queremos, junto com o pão e o vinho, sejam transformados no corpo e o sangue de Cristo. É o que o filósofo chamava, Teilhard de Chardin, chamava isso de cristificação do universo. Era bonito que ele compreende todas as realidades, da mais simples à mais complexa, como um processo semelhante. Toda essa realidade está em processo de evolução. E ele faz a reflexão cristã, né? Ele foi até muito combatido durante muito tempo, mas depois reconhecido como uma reflexão válida, que tudo aquilo que é evolução é cristificação, é processo de aperfeiçoamento. Então a matéria-prima que está sobre o altar é a cristificação. Tudo aquilo que eu coloquei como humano agora vai ser cristificado. E aquilo no final da celebração, no momento em que nós comungamos, é devolvido a nós. Aí a expressão bonita de Santo Agostinho: cristão, torna-te o que és. Recebe aquele que tu és, o Cristo. Então veja bem, o canto de entrada, a celebração, a apresentação das oferendas, o verdadeiro ofertório, depois a comunhão e a continuidade. Veja que é cíclico, a missa não termina. Aí a gente vai vivendo e à medida que a gente vai perdendo o significado do que é Cristo, a gente volta para celebrar de novo. A gente volta para nos recordar. O que acontece no momento celebrativo não é nada mais, nada menos que fazer memória, é recordar o compromisso que dali nasce. Então, minha filha, eu não estou em nenhum momento banalizando, pelo amor de Deus, eu nem posso fazer isso porque esse é o centro da minha vida. A Eucaristia é o centro da minha vida. O que eu digo é que não basta a gente estar todos os dias se a gente não continua essa missa na nossa vida. O que vai verdadeiramente nos salvar é isso, é o quanto que a missa demorou dentro de nós, isso é, o quanto que o meu coração aceitou o processo da cristificação e o quanto essa missa teve efeito na minha vida, no meu coração. Olha, eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu acredito que na minha vida, 70% das missas que eu participei, eu não participei com esse sentido. Ela terminou e terminou mesmo dentro de mim. O rito terminava e terminava mesmo dentro de mim. Não havia repercussão na minha vida. Mas quanto mais cresce a nossa consciência de que a missa é um acontecimento que não termina, maior será a qualidade da nossa vida cristã. E mesmo porque, já falei disso aqui também, nós não celebramos outra missa, não. Houve uma única que aconteceu na história. A única missa celebrada no tempo foi a que Jesus celebrou, a última ceia. Tudo mais é continuidade da única missa celebrada pelo Cristo. Eu, como padre, eu legitimo a presença do Cristo no momento da celebração, mas eu não estou fazendo outra missa, não. Eu estou apenas estendendo o braço em direção daquela única que aconteceu. Nós precisamos de muita poesia para entender Jesus, viu? Isso é poética, isso é arte de poesia. Entender que uma coisa, que um acontecimento não cabe no tempo, ele se estende de tão grande que ele é. Então, assim como eu estendo os braços em direção a um fato que me tocou profundamente e eu consigo senti-lo de novo na minha vida, isso é fazer memória, isso é você recordar atualizando na sua vida. Então aquela única missa celebrada pelo Cristo com seus discípulos continua acontecendo na história cada vez que nós nos reunimos para recordar o que foi. E aí então eu tomo posse de tudo aquilo que é a continuidade de Deus na minha vida. E esse é o significado da celebração eucarística que nós celebramos. É nos potencializar, colocar dentro de nós a dinâmica do Cristo no tempo e na história. Cada missa participada tem que ser um motivo a mais para o Cristo continuar vivo na história através de mim, através de você. Caso contrário, é rito morto, que não modifica absolutamente nada. Se você não permitir que a missa lhe coloque na circularidade dessa celebração, ela não acontece dentro de você. Você apenas cumpriu um preceito. E cumprir preceito foi justamente o que Jesus condenou no seu tempo.
Jesus condenou com radicalidade toda e qualquer forma de religião que estivesse presa no rito. Ritos não salvam ninguém. O que salva realmente é aquilo que o rito desperta. Se não despertou, se você não se envolveu com o que você celebrou, Deus não teve chance naquele momento. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir. Isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia: é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio. Porque quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as 2 realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom, quando ela chega, fica pesado, crítica demais, apurrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer, dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Que às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão,
Ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada, a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida, mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita. Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias.
até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração, de ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo, nós nos situamos? Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado, ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, da nossa oração, do nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido.
Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então eu, antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. O cristianismo começou porque eles eram proibidos de se manifestarem. Ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que à luz do Espírito de Deus a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. Então muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida.
Tá certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu, para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder, de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Aqui, uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente,
aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas,
mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Em cada reflexão, buscamos não apenas fortalecer a fé, mas também nos reconectar ao amor transformador de Jesus. Ao se inscrever, você está convidado a compartilhar nos comentários como o amor divino tem tocado sua vida. Juntos, celebramos a presença de Jesus em nossa jornada espiritual.